Esse é o último conteúdo de fisiologia vegetal que vocês vão ver, que é o biociclo, certo? Então, esse é o biociclo vegetal. Vai estar dividido, como eu disse, vai estar dividido em duas partes. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pedacinho, e na aula que vem a gente complementa com... a aula de hoje vai ser mais teórica, e na aula que vem a gente aplica mais o biociclo à agronomia em si, certo? Então, para a gente iniciar, como tivemos uma breve introdução do queridão, tudo na natureza é cíclico. Tudo que existe no nosso universo tem um ciclo de vida, certo? A gente pode começar pela gente, né? Que a gente ocorre lá uma transa muito gostosinha, uma fecundação, né? E aí, dessa fecundação nasce um bebezinho feio, depois o bebezinho fica lindo, vira uma criança linda, depois vira uma criança feia, vira um adolescente feio, chato. Aí, na fase que vocês estão dos 20 e pouco, né? Vira um adulto que deu uma melhoradinha, às vezes ainda não, mas vai vir. E aí, depois, né, chega nos 30 anos, na plenitude. Que, né, vocês vão te concordar comigo. Sinceramente. Aí, depois dos 30 anos, vai para 40, aí vai só ladeira abaixo, né? Só dores. Chega no 30, a gente já tem que colar uns salompas aqui para dar uma segurada e tal. Aí 40 já tá na merda, 50 perigoso, 60 é o Renato. Então você vê que não tem muito o que fazer. E daí dos 60 em diante, amor, é só entendeu? Vai até 95, sabe lá Deus como. E aqui, né, professores conhecidos do... Vou falar assim. Então a nossa vida tem um ciclo, certo? A nossa querida vidinha tem um ciclo. Mas não se resume a gente, obviamente. Eu coloquei ali em cima também para vocês verem que a célula, uma única célula, também tem ciclo de vida. Então, uma vez que ela é uma célula filha, ela vai entrar lá na intérfase, depois ela entra no G1, depois entra no G2 e entra na fase da mitose ou da meiose. É o ciclo de vida da célula. Uma hora ela vai morrer, como tudo no universo morre, certo? Coloquei aqui o ciclo que acontece no útero de quem tem, que é eu vim sem nessa vida, mas quem tem um ciclo mensal que pode acontecer normalmente, né? E todo um estresse, todo um sangramento ali envolvido, todo mês, até entrar na menô. A estrela, como tinha perguntado ali o digníssimo, né? O estrela também tem ciclo de vida, viu, filho? Por isso que tá ali. A estrela tem ciclo de vida. Dali a pouco o sol vai crescer, engolir tudo, destruir a terra, destruir o caralho quatro todo, né? E deixar de existir também. Então tem assim. E o carbono, que também tem ciclo, né? A gente divide na natureza um monte de ciclo. Tem ciclo da água, ciclo do carbono. Vocês viram lá na teórica um pouco do ciclo do nitrogênio, né? Que pra gente ter whey protein, tem que ter tido ciclo do nitrogênio, né? Não é não? Para ter whey protein tem que ter tido o ciclo do nitrogênio, certo? Desde a bactéria que fixou até o leite da vaca, tem ciclo do nitrogênio aí envolvido, certo? Ciclo do carbono. Lá na aula que o Renato deu para vocês de crédito de carbono, que cai na prova, uma questão de crédito de carbono, com certeza. Ficou tão bem explicado. O que é? Ficou tão bem explicado que é explicado. Crédito de carbono vai cair na prova. Uma questão de crédito de carbono, com certeza. A pergunta se eu não sou mandar não, porque é foda, viu? A aula que ele deu foi maravilhosa. Como que uma planta acumula carbono? Não. Como que uma planta acumula carbono? Forma química e forma de amido. Fotorrespiração é menor que celulose. Não. Eu falei como assim? Esta é a forma química de acumular carbono, mas não o processo fisiológico de acumular carbono. Como que é o processo fisiológico de acumular carbono? Fotossíntese? Fotossíntese. Só fazer fotossíntese garante crédito de carbono? Não, é mais fotossíntese do que ela consome. Como que ela consome? Na respiração. Então, como que assimila crédito de carbono? A fotossíntese tem que ser maior que a respiração. Muito bem, parabéns você. Essa é a questão da prova. Pode anotar porque vai cair. Então, ciclo de carbono. Chegou atrasado, não vou repetir nada. Então, crédito de carbono é isso aí que vocês viram, certo?
Aí a gente vai entrar propriamente no biociclo vegetal, né? Que é quem nos interessa aqui é falar de planta. Beleza? O biociclo vegetal, a gente pode ter um início, né, da vida da planta. A gente pode começar a vida da planta, por exemplo, lá no sexo, né? O sexo vegetal, bem gostosinho. Uma dupla fecundação. Como é que é a dupla fecundação do sexo vegetal? Quê? Como é que é a fecundação no sexo vegetal? Como que se dá? Acho que um fecundou O pólen de um caiu outro ali. O pólen de um cai no estigma do outro, exatamente. Mas aí a gente tem uma dupla fecundação, né? O grão de pólen contém 2 núcleos. Todo grão de pólen contém 2 núcleos. O núcleo gamético, que vai fecundar a oosfera e vai dar origem ao embrião, certo? E o outro núcleo, que a gente pode chamar de vegetativo, muitas das vezes, que vai fecundar os núcleos que estão no meio ali do óvulo, que vai formar o endosperma 3N. Lembram disso? Então, isso aí pode ser, depois dessa fecundação, a gente vai ter a formação de uma semente. Então, o quê? Tem no meio? No grão de bola. Não pode. Não é um que faz tudo. Um que faz o tubo, isso, os 2 que fecundam, perfeitamente. Mas tem toda a razão. E, então, a fecundação... Oi? Tem uma autoestima, né? Ou então a gente pode começar o biociclo vegetal na germinação da semente, certo? Então, pode começar com o processo de germinação. Qual que é a primeira coisa que acontece na germinação? Água. Processo de embebição, exatamente. Então, a semente embebe, reativa seu metabolismo, começa a produzir o quê? Giberelina, exatamente. Giberelina, aí a gente tem a remobilização da reserva, que vai nutrir o embrião, que vai crescer. Produção da radícula, emissão do hipocótilo, enfim. Giberelina faz o quê? Que é o dormente? A giberelina quebra a dormência das sementes dormentes, mas ela também atua na remobilização de reservas do endosperma. Qual que é o carvite mais puro? A giberelina também, aplicada na folha. Eu sabia se não foi isso. No caso, então, depende do autor qual que é o início do ciclo. Depende de Da opinião da você. pessoa. Você também pode ser um autor, Victor. Você quer que comece onde? No sexo ou na germinação? Germinação. Na germinação, Aí termina no tá céu. puro. Não foi isso. A maioria não vai chegar. A maioria não vai fazer sexo. Dessa sala aqui, ó, feliz que a gente vai fazer. Porque, ó, tá triste. Então, turma, o início da vida da planta é esse aí, certo? Ou na fecundação ou na germinação. Beleza? Tudo bem? Agora, a gente, né, quando a gente é no nosso biociclo, certo? A gente tem a fase que ainda está mais feinho, né? Tem a fase que já está pleno, tem a fase da infância, certo? E em cada uma das nossas fases tem uma marcação. Por exemplo, a gente não vê um bebê barbado, certo? A gente não vê um bebê barbado, não é não? Cada cena que a gente vê daqui da frente, cara. A gente não vê o bebê com barba. Ou, sei lá. As marcas da infância são da infância. Não tá mais na gente, né? Certo? A mesma coisa é uma planta. Quando a planta vai se desenvolver, ela tem marcas morfológicas específicas de cada fase da sua vida. E aqui eu trouxe para vocês verem a vidinha de uma plantinha que se chama Arabidopsis thaliana. Alguém já ouviu falar desse nome? Não? Vocês, eu não sei se vocês vão se lembrar, porque eu não lembro que ano que isso aconteceu, mas teve uma coisa muito importante lá nos anos 90, anos 2000, que foi o projeto Genoma Humano. Vocês já ouviram falar do projeto Genoma? Foi quando sequenciou todas as bases nitrogenadas do nosso DNA. Então foi a primeira vez que a gente soube direitinho cada uma das bases nitrogenadas que compõem nosso DNA. Depois que a gente fez o projeto Genoma, começou a fazer o genoma de um monte de outros seres que interessava a cada área. E aí, para as plantas, os cientistas que estavam responsáveis por essa pesquisa, eles escolheram uma espécie que acontece no mundo inteiro,
Então a Arabidopsis thaliana ela é de ocorrência global. É uma plantinha bem pequenininha, ela é bem miudinha, tem um ciclo de vida bem rápido e acontece no mundo inteiro. E aí eles decidiram sequenciar o genoma da Arabidopsis thaliana. Então ela foi a primeira planta sequenciada, por isso que ela é tão importante. E ela é usada até hoje para se estudar todos os fenômenos fisiológicos que a gente viu até aqui, fotoquímica, bioquímica, hormônio, tudo ainda se usa a Arabidopsis thaliana, certo? Nutrição, tudo dá para usar ela. E aí, ela tem uma vida muito rapidinha, como eu falei para vocês, e ela tem uns marcadores dessa vida dela. Olha só, quando ela é pequenininha, né, acabou de germinar, o cotilédone dela vai ser pequenininho, né, e redondinho da forma que vocês estão vendo aqui. Conforme ela avança para a fase juvenil, ela vai emitindo umas folhas mais compridas, até na fase vegetativa adulta, que ela vai colocando essas folhas maiores. Por que é importante na fase juvenil, na fase vegetativa adulta, emitir folhas, emitir bastante folhas? É comum a todas as plantas. Para fazer bastante fotossíntese para se preparar para a reprodução. Por quê? A planta quer deixar descendente, né? A planta não quer produzir grão pro PIB do Brasil. Foda-se o PIB do Brasil com a planta. Ela nem sabe que é PIB, certo? A planta quer deixar descendentes, certo? Então ela tem que fazer muita fotossíntese para sustentar as crias dela, certo? Nesse caso, então, a Arabidopsis, dá pra gente ver que a morfologia da folha dela varia conforme a fase do ciclo que ela tá. Então, na fase inicial é de um jeito, na fase juvenil é de outro, na fase vegetativa adulta é de outra forma, e as folhas do final da fase vegetativa dela voltam a ser pequenininhas. E aí ela emite a estrutura reprodutiva dela, que é esse pendãozão aqui. Ela é uma planta pequenininha e o pendão, ela faz esse pendão e lá no final dele tá as florzinhas dela para produzir sementes. Mas, pô, por que você está realocando? Não é sobre realocação de nutrientes, não. É do próprio desenvolvimento dela fazer isso. Certo? Faria sentido se fosse, né, realocar nutrientes para formar flor, por exemplo? Não, porque o que é emitido, né, porque a inflorescência vem do meristema apical caulinar, certo? Então, esse meristema, conforme ele vai crescendo, ele ainda emite folhas. Uma flor, qualquer flor, ela é um ramo que encurtou. Então, quando ela está emitindo esse ramo com a flor, ela ainda está emitindo folhas, porque nem tudo vai virar flor. A flor vira só lá na pontinha, lá em cima, certo? Aqui dá para você ver Tudo bem? Então, esses marcadores não são só da Arabidopsis. Estão presentes em outras espécies. Trouxe um exemplo para vocês, esse que está em preto aqui, são folhas de eucalipto. Então, lá na parte superior, vocês estão vendo as folhas mais arredondadas, são as folhas jovens de uma planta de eucalipto, certo? Por quê? É um eucalipto que germinou, né, a sementinha, e aí ele está se desenvolvendo, e aí no início da vida do eucalipto a folha vai estar arredondada. Quando ele entra na fase adulta, uma planta de eucalipto, produz as folhas do jeito que a gente está acostumado a ver, né, no chão, aqui pelo campus, tem uns eucaliptos aí. Então, já viram uma folha de eucalipto ao vivo? Já deu uma cafungada no eucalipto? Então, Quiabo também tem isso, não tem? Quem? Quiabo. Muita gente tem isso, certo? É bem comum. Na verdade, assim, todas as espécies têm isso. Se a gente pensar, por exemplo, uma plantinha de alface, que está lá na casa da semente. Já viu uma mudinha de alface? Ela normalmente está num plug, num substrato, né? E ela tem o quê? 3 folhazinhas só. Então, aquilo lá é o quê? A fase juvenil da alface. Na fase juvenil da alface, aquelas 3 folhas daquela conformação. Uma alface adulta, que é a cabeça de alface comercializada, como é que é? Uma roseta grande, cheia de folhas. Quando a alface entra na fase reprodutiva, ela pendoa, aí fica parecendo uma arvorezinha de Natal. Então são 3 fases diferentes em que a morfologia da folha vai mostrar para você qual fase ela está e vai estar modificada. O tomate é um outro exemplo. Ali nessa plantinha de tomate dá para a gente ver a primeira folha, né, que o tomate emite quando ele germina, essa primeira folhazinha,
e aqui está o primeiro par de folhas que essa planta emitiu. É semelhante à folha de tomate adulta, mas a folha de tomate adulta é bastante diferente daquilo que é a fase juvenil da alface, certo? Tudo bem? Tranquilo? Então essa diferença na morfologia é bem comum, a gente vê para praticamente todas as espécies, beleza? Soja a mesma coisa, feijão a mesma coisa, certo? Trigo a mesma coisa. Por que isso acontece? Perdão. Por que o que acontece? A diferença na morfologia é inerente ao desenvolvimento. Uma plântula desse tamaninho, essa é uma plântula de tomate, ela é desse tamanho, certo? Não tem como ele emitir uma folha desse tamanho. Por quê? Não tem tamanho para ele, a folha ia arrastar no chão, sei lá, ia pegar fungo e ia morrer, certo? Então, evolutivamente, ela tem que ter uma folha de um tamanho compatível com o tamanho da planta, e aí sim, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando tamanho, certo? Fala. A estrutura de tecidos que fica aparecendo na planta em miniatura é mais ou menos essa mesmo estímulo interno da planta, de colocar as coisas em proporção? É, exatamente. Porque como a planta, como ela reconhece a limitação do espaço, ela reconhece a limitação para emitir sua folha. É assim. A língua do eucalipto vai ser uma Eu não tenho a mínima ideia, só trouxe o exemplo. Tira a foto aí que você jogar no Google. O nome da pesquisa. Teratosferia nubilosa. Teratosferia nubilosa. Da cientista de Harry Potter. E aí, a fase juvenil, em algumas vezes, ela não é desejada agronomicamente, certo? A fase juvenil, às vezes, é um inconveniente agronomicamente. Então, por exemplo, tá ali dois exemplos, né? Do lado esquerdo de vocês tá umas sementinhas de citros que germinaram, do lado direito tá uma sementinha de eucalipto que germinou, muito pequenininha. Um citrus vai levar anos para se tornar produtivo, 3 para se tornar bastante produtivo, certo? O eucalipto, imagina, a plântula de eucalipto desse tamanho, né? Até que ela passe pela fase juvenil e entre num tamanho suficiente para ser comercializada como muda, também vai demorar. Então existem formas da gente contornar a juvenilidade para aquilo que interessa agronomicamente. Qual que é essa prática? A enxertia é uma prática derivada da estaquia, certo? Então a estaquia, propagação assexuada, exatamente. Então a estaquia, o que é a estaquia, né? A gente retira uma parte, normalmente, né, via de regra, da parte aérea, certo, Laura? E aí dessa parte que a gente tira, normalmente tem uma ou duas gemas laterais que vão brotar, certo? E aí da estaquia a gente usa o que para enraizar? Quê? Na estaquia a gente usa o que para enraizar? Usa o caule, mas a gente usa um regulador da classe das auxinas, exatamente. Então, normalmente o tratamento é com auxinas. Sempre precisa de auxina? Não, né? Tem estaca que enraiza naturalmente, mas o tratamento com auxina favorece, via de regra, o enraizamento, certo? Tudo bem? Aí, porque citocinina não induz enraizamento. Mas não induz enraizamento. Uai, Deus quis assim, querido. Citocinina é uma coisa, auxina é outra. Se fizer um mix muito louco de auxina e citocinina, faz e não encontra. Tá bom. Pesquisa, vai lá na iniciação. Isso, vai ser seu projeto de iniciação. Misturar auxina e citocinina. Funciona? Já estou dando até o título do seu trabalho. Aí é o seguinte, para retirada da estaquia, né, vai variar. Semana passada você que tinha perguntado do alecrim? Então, o local onde a gente vai tirar a estaca vai variar. Tem plantas que a gente tem que tirar de uma área menos lignificada, mais verdinha. Outras, como a do hibisco, que foi da aula prática, que está ali inclusive, dá até para ver o efeito da auxina nele ali, depois se vocês quiserem, vocês passam lá para ver. O do hibisco a gente tira um mais lignificado. E o que vai, aqui no do eucalipto, vocês estão vendo, né? Que é um bem tenro.
É um raminho bem fininho ainda de eucalipto para estaquia. Então o que vai definir isso? A espécie. Pesquisa, certo? Você vai ter que pesquisar para saber qual tipo de estaca funciona melhor. Lenhosa, semilenhosa, certo? Tudo bem? E aí, nesse sentido, né, do que pegar, a gente vem para essa figura aqui, que é uma figura... É velho isso aqui, gente, vocês não calculam. Que é da época de retroprojetor. Que vai dizer o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, numa semente que germinou no solo. Pensa numa semente de uma árvore que germinou no solo. Consegue pensar, Vitor, uma semente que germinou no solo? Pensou? No solo. É, uma semente que germinou. Um pé de laranja, por exemplo. Cannabis? Germinou no solo. Não, pode ser o que você quiser, mas eu queria uma árvore. Cannabis acho que não é árvore, né? É arbusto. A laranja geralmente é enxertia. Laranja. Vamos pensar uma laranja que germinou no solo? Geralmente ela é enxertia. Pode ser enxertia, cara. Quero que a laranja germine no solo. Agora vai ser laranja só de raiva. Pense numa laranja que germinou no solo. Entendeu? Pensou numa laranja que germinou no solo? Essa laranja, ou a semente quando germina, certo? Aquele local que ela germinou, que a plântula vai ser emitida, né? Que a plântula vai começar a se desenvolver, aquele lugar, ele é o início da vida dela. E aí como que o vegetal vai crescer? Lá no meristema apical, a gente vai ter um monte de divisões celulares que vão começar a acontecer, certo? A planta cresce por divisão e alongamento celular. Então, isso aqui que estava perto do solo, sempre vai ser a parte mais próxima da plântula, certo? Mais próxima da origem dela. Por isso que, em termos de juvenilidade, de estruturas mais juvenis, essa parte da onde a plântula surgiu vai ser a parte mais juvenil. E a partir dali vão se irradiar, através da divisão e alongamento celular, as fases da vegetativa adulta e da vegetativa reprodutiva, certo? De uma planta. Consegue entender isso? Então daqui, ó, é onde irradiou a plântula, é o local do início da vida dessa planta. E aí ela vai crescendo e dividindo célula, diferenciando célula, certo? E aí as estruturas mais afastadas desse centro de origem vão ser as mais diferenciadas. Por isso que quando a gente pega, né, a estaquia, normalmente, da parte aérea ou de alguma brotação, a gente está pegando um tecido vegetal que não é mais jovem, que já é um tecido maduro, já passou pela fase juvenil. Isso é o que faz com que a gente tenha, por exemplo, os pés de laranja de estaquia, enxertia, que produzem baixinho, pequenininho ainda. Então eles se tornam produtivos antes do que eles se tornariam se tivessem vindo da semente. Certo? Mesmo serve para os galhos. Mesma coisa. Próximo da lateral de conhecimento. Exato, exatamente. Menos diferenciado para o mais diferenciado. E aí vai dar essa hierarquia que a gente consegue observar aqui, né? O que é mais próximo da origem, disso que era a plântula, é mais juvenil e conforme irradia, a gente vai tornando mais maduro, certo? O que é esse esferoblasto? Boa pergunta, esqueci de comentar. O esferoblasto é uma estrutura muito comum no eucalipto, na goiaba, que são mirtáceas. É tipo como se fosse um calo que dá no tronco, e daí desse calo dá para fazer brotações e tirar a estaca, certo? É tipo um calo mesmo, uma massa de células que dá. Certo? Goiaba é até tranquilo de ver, bem comum. Eu corto isso inteiro, vai nascer uma coisa. Não, dali brota. Dali brota. Uhum. Só que tem uns que são grandões mesmo, o esferoblasto. Certo? Então, outro exemplo aqui, né, depois de uma poda drástica que a gente pode fazer, por exemplo, uma planta de café, e aí fez a poda drástica, vão vir novos brotos, certo? Mas esses novos brotos que estão vindo, eles não são brotos juvenis. Por quê? Porque essa planta já se diferenciou numa planta adulta. Eu consigo fazer uma planta com 3 plantas? Você consegue fazer uma planta. Se os enxertos forem compatíveis, sim. Você pode pôr mais de um tipo de citros na mesma planta. Ou mais de uma cor de rosa na mesma roseira. Consegue. Tem uma questão da raiz, no começo, por exemplo, No E? Não tem raiz? Não, é porque o desenho omitiu, lindo. Mas a raiz está aqui pra baixo, tá? É só não desenhou. O autor tá com preguiça. Tudo bem? Trabalho se arrancar, tirar as raízes tudo e colocar de novo. Deixa a raiz. Só porque você disse que como uma de
Aquela primeira parte ali, da parte juvenil, o resto já é a parte. Exatamente. A parte juvenil vai permanecer ali naquele estado, né? Ela vai se diferenciar, vai se engrossar, né? A gente está falando de um tronco. Mas ela vai ser para sempre esse pedaço mais juvenil da planta. Certo? A gente não pode confundir o que é um galho novo, um tecido novo, com tecido juvenil. São duas coisas diferentes. Juvenil não está ligado a jovem, está ligado à fase da vida da planta. Certo? Tomar cuidado para não confundir isso. Por quê? Uma planta vai emitir galhos novos o tempo todo, certo? Uma de crescimento indefinido. Então, esse galho novo não é um galho mais jovem? Não, é um galho mais novo, mas é diferente da fase juvenil. Correto? Tudo bem? E aí, o período juvenil, vocês vão ver aqui através dessa figura, que ele é bastante variável. Tem uma galera que tem juvenilidade. A soja, por exemplo, a juvenilidade da soja é o quê? 20 dias? Sei lá, um mês, porque o ciclo de vida dela é rápido. Pode continuar no WhatsApp por 20 segundos. O milho, a juvenilidade do milho vai ser longa? Não, porque ele é anual, certo? Agora a juvenilidade de uma sequoia, que vive 5.000 anos, ela vai ser curta? Não, né? A juvenilidade da sequoia vai ser longa. De quem? Não sei. Da sequoia, não sei. Procurei no Google. Período juvenil da sequoia. Aquela rosa ali é a rosa flor normal? É? Tem como plantar ela pela semente? Eu acho que ela nasce assim, pela semente. Eu já vi dar um frutinho assim, meu. Ela dá um frutinho, né? Sempre fui assustado. A sequoia, eu acho que vive bem mais que 5.000, viu? Pode chamar de seco. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo a juvenilidade, olha só, do sicômoro, 15 a 20 anos da fase juvenil. Faia europeia, 30 a 40 anos. É o quê? Igualzinho o homem hétero, né? Que vai chegar aos 40 e ainda é um jovenzinho, né? Da papeadinha, engraçadinha, né? Juvenil ainda, tá vendo? Você tá igualzinho o quê? Um sicômoro. Aqui, a sequoia tá aqui, ó, 5 a 15 anos. Você pode ser uma sequoia, tá juvenil ainda. Entendeu? Você configura ainda juvenil. Então é muito variável. Tem gente que tá com 20 e já tá mais maduro. Tem gente que ainda não, infelizmente. Né? Pode perguntar. Não, agora eu vou pensar. Qual é o tamanho que. Quantos anos dura a juvenilidade da sequoia, por exemplo? Acabou de. 5 a 15, Anjinho. Tá aqui, ó. 5 a 15. Não consegui enxergar essa habilidade, obrigado. Tá perdoado. Tudo bem? Então é variável. Isso é bastante variável. Certo? O que interessa pra gente normalmente é a variação do período juvenil do que a gente produz, né? Aí principalmente vai estar ligado a frutíferas, certo? Principalmente as frutíferas. Porque aqui é de semente, tem que passar pela fase juvenil, não tem o que fazer. Beleza? Tudo bem? Aí, vamos entrar em um outro tópico que tem que ser com calma, porque é um tópico às vezes um pouco emocionante, certo? Que é os fatores que vão afetar o biociclo. Fatores que vão afetar o biociclo, o primeiro que a gente vai ver com bastante carinho é o fotoperíodo, certo? O Renato vai falar bastante de fotoperíodo na teórica, tá? Vai falar com certeza. Bastante ele sempre fala, né, o Carlos? Mas do fotoperíodo ele vai falar com carinho. Então um pouco amargo, né? Quer um biscoitinho, pra você adoção pra pessoa ver. Fica à vontade. Não vejo rapidinho todo mundo. Quê? Não vejo rapidinho todo mundo. Você vê, já passou da juvenilidade com 3 meses de vida. Que nasceu. E aí, meu filho, é o seguinte, vamos falar de fotoperíodo então, certo? Fotoperíodo pode ser um tópico confuso, mas não será para vocês, correto? Quando a gente vai falar de fotoperíodo, a gente vai diferenciar as plantas em 2 tipos básicos, daquelas que são sensíveis ao fotoperíodo, certo? Então, vem comigo.
Vamos começar com as plantas de dias curtos. Se ela é uma planta de dias curtos, né? Quando do ano que a gente tem dias curtos? Qual o período do ano? Inverno. No inverno. E quando que o dia começa a encurtar? No outono, certo? Então, as plantas de dias curtos, elas vão florescer quando o dia começa a ter menos de 12 horas. Depois do equinócio de outono, por exemplo, certo? Então, essas plantas, o que elas precisam? De um dia que tenha uma duração das horas de luz normalmente menor que 12 horas. Então, é um dia com 11 horas e meia, 11 horas, certo? Nos países temperados, a gente tem até menos que isso, certo? Vamos ter 9 horas, até os extremos, né? Que passa 6 meses no escuro. Não parece porra nenhuma lá, porque 6 meses no escuro. Aí, o dia curto, essa planta induz o florescimento. Então, por exemplo, quando a gente está em dias longos, que é qual estação do ano? Verão. No verão e na primavera, essas plantas vão florescer? Não. Então essas plantas precisam que chegue naquele período do ano que o dia vai encurtando, diminuindo a sua duração, até que chega naquilo que o Renato vai falar bastante com vocês, que é o fotoperíodo crítico. Certo? Fotoperíodo crítico, o que isso quer dizer no caso dos dias curtos? Fotoperíodo abaixo do qual induz o florescimento para essas plantas. Então, por exemplo, abaixo de 11 horas induz o florescimento para essa espécie aqui. Então quer dizer que de 11 horas para baixo de duração do dia, essa planta está tendo seu fotoperíodo induzido. Entenderam? Entenderam? Tranquilo, né, o conceito? Agora, para as plantas de dias curtos, se a gente der um pulso de luz durante a noite, ou seja, está lá de noite, e artificialmente, obviamente, né, porque o sol não vai brilhar às 3 da manhã, né? Tem como. Então, artificialmente, você vai lá e dar um pulso de luz nessa planta. Você interrompeu as horas de noite que essa planta tem, certo? Ou você prolongou as horas de dia que ela tem. Essa planta, ela vai sentir, então, que o dia está mais longo, certo? Ou que a noite está mais curta. E aí, o que vai acontecer? Não teremos florescimento. Então, uma planta de dia curto, se a gente dá um pulso de luz que quebre a noite, ela entende que é um dia longo. Portanto, ela não floresce. Mas é um flash mesmo ou um tempo? É um flash de luz por um tempo. Um tempo suficiente para induzir o não florescimento. Mas dá uma luz específica, né? Pra colocar uma dessa no jardim do lugar, por exemplo. É uma luz, normalmente quem faz tratamento com isso é luz incandescente, de preferência, não a LED, mas a incandescente. E aí você tem que estudar isso para saber qual é a periodicidade que precisa para interromper a noite, certo? Pode acontecer com o uso de LED mesmo, já afetar o florescimento? Não, então, tem que ser uma luz artificial, né, querido? Porque Não, luz sim, natural exato, não vai mas existir de forma nenhuma durante a noite. Parece porque tem aquecimento Então, eu tô perguntando é porque... Mas alguma coisa... Mas normalmente a luz de casa, incandescente. isso afeta ou não? Dentro de casa? Não é dentro de casa, mas lá em casa tem uma Pode varanda. afetar, sim. A luminosidade pode. Por isso que jardim, normalmente, durante a noite, a maioria da iluminação noturna de jardins é feita com o quê? Luz verde. Vocês já repararam isso? A maioria da iluminação de jardim é luz verde durante a noite, né? No caminho que o ser humano vai percorrer, a gente pode até colocar uma luz amarela ou branca, mas na planta, a luz direta sobre ela de noite, normalmente vai ser verde, para não ser absorvido. Certo? Paisagismo também, fisiologia. Né? Quem que tinha levantado a mão aí do fundo? Você? Não? Perguntinha? Não vai fazer nenhuma hoje? Ah, tá só atrapalhando a aula. Não, tem uma coisa. Pode. na verdade, tem que dar um recado. Você quer dar um recado? É porque eu lembrei da questão da luz aqui. Não, pode dar seu recado então. Já interrompeu minha aula, né? Agora você levanta e tá toda. Um recado da nossa querida Ana Vitória. Gente, Não, levanta pra você dar o recado. Cadê o autoestima? Eu, hein? Gente, tem um doutorando lá do Horto Botânico, da parte de floricultura, que eles vão começar com um projeto com, eu acho que é com algumas flores, eu acho que é lírio, usando
nanopartículas. E tem. De quem você está falando? Do Lucas? É, Ah, aquele lá. Normalmente você faz. claro, a Aí dona ele- de lá é minha coordenadora. Ele pediu para avisar que, por enquanto, ele vai pegar pessoas para orientar e mais para frente tem possibilidade de bolsa. Então, se alguém tiver interesse nessa área, é para procurar ele. Ele É. sintetizou uma nanopartícula que nunca foi sintetizada antes. Sério? Uhum. Tá vendo? Chique. Enfim, recado dado. Obrigada. De nada, senhora. Muito bem, vamos para o Horto Botânico. Professora Michele, maravilhosa, minha querida co-orientadora. Há muitos anos. Chora. Quando, por exemplo, nessa espécie de esquerda, Vamos ouvir uma perguntinha rapidinho, turma? essa espécie de esquerda, se por exemplo a gente aumenta os dias de luz dela, aí ela vai demorar mais para. Aumenta as horas de luz. Ah, Vai demorar mais para florir. O tempo de vida dela vai continuar o mesmo, ou por exemplo assim, ela mantém um período vegetativo maior e no reprodutivo a mesma coisa, aumentando a vida dela? normalmente ela vai aumentar a vida sim. Então essa interrupção à noite aí pode ser usado de forma econômica. Às vezes você vai vender a flor e aí, por exemplo, tem uma data específica que você acha que vai sair no mercado. Eu acho que até pode ser, mas eu não sei se é usado. Porque quem produz, eu ia falar disso, eu vou voltar nesse assunto, mas quem produz isso aí normalmente já escalona a produção para que ela esteja no período correto. E não para que tenha que prolongar ou diminuir. Porque isso do fotoperíodo normalmente é produção de flores. Certo? Então quem produz flores normalmente já tem muito bem estabelecido os períodos do ano que a gente comercializa flores. Exemplo, em finados a gente sabe que a gente vai vender muito crisântemo, que é uma planta sensível ao fotoperíodo. Então, para finados você já se planejou para aquilo ali. Para o Dia das Mães, vamos produzir mais isso ou aquilo. Para o Dia da Avó, mais aquilo. Dia dos Namorados, mais aquilo outro. Então, esse controle da produção já é feito normalmente ao longo do ano. Não precisa, mexer muito nele, sabe? Entendi. Não, beleza. E tem muito uso disso para induzir florescimento? Tem muito uso disso para induzir florescimento. E muita tecnologia. Estufa mesmo, que Isso. o objetivo é produzir flor na época errada. Sim, senhor. Produzir flor o ano inteiro, né? Não na época errada. Aí eu ia falar para vocês procurarem depois, mas tem um exemplo, uma plantinha que ela precisa do escuro, né? Ela é disso aqui. E aí a estufa ou cobre a estufa, ou cobre elas, ou fecha a iluminação da estufa mesmo e fica tudo escuro. Tem vídeos belíssimos no YouTube sobre isso. Chama Kalanchoe essa espécie. Já viram? Joga no Google. Joga aí, Laura. Aproveitar que você não está prestando atenção mesmo na aula. Kalanchoe. Já mostra pro Miguel e pro... Joga Kalanchoe. Maior período vegetativo significa mais complexidade ou não necessariamente? Não necessariamente, porque pode ser que ela fique só estacionada ali, sem acumular reservas. Mas pode ser que ela tenha mais reservas também. Tudo pode acontecer, se você pesquisar. Graças a Deus. Né? Tudo depende, meu filho. Jovem padawan. E aí, falamos então das plantas de dia curto, certo? Mas a gente tem o oposto, que são as plantas de dias longos. Uma planta de dia longo, como já dissemos anteriormente, já vai florir em qual época do ano? Verão. No verão ou na primavera, que é quando o dia vai se alongando, certo? Então, olha só, as plantas de dias longos, elas precisam de mais de 12 horas de luz normalmente, certo? Mais do que a metade do dia, um dia mais longo, para conseguir florir. Então agora, fevereiro, por exemplo, é uma data, um período que essas plantas podem estar florescendo, certo? Se a gente então tem lá no outono e no inverno, se a gente tem dias curtos, né, noites mais longas, o que vai acontecer com essa planta? Não vai florir. Ela não vai florir, ela vai permanecer verde, certo? Permanecer verde não, né? Porque florida tá verde ainda. Ela vai permanecer vegetativa, certo? Da mesma forma, como nesse exemplo aqui, se a gente fizer a quebra da noite para essa planta, então, por exemplo, a gente faz na estufa, né, um varal de luzes incandescentes que vão se ligar durante 1 minuto ou 3 minutos a cada 15 minutos por 2 horas.
Então a gente vai ter 2 horas a mais de luz no dia para essa planta, certo? E aí, com essas 2 horas a mais do dia de luz, essa planta vai ter o sinal suficiente para induzir o seu florescimento, certo? Essa estratégia de varal de luz também dá para ser usada comercialmente, certo? Apesar de ter um encarecimento, mas é possível usar, tá bom? Você pode colocar uma que é curta e longa, que é curta. Também pode fazer isso, meu filho. Tudo bem? Tranquilo? Dia curto e dia longo? Bem suave, né? Sem muitas emoções, sem muito sofrimento. E aí, um dos exemplos... Fala, meu filho. No caso, então, o que regula ela não é o dia, é a noite. É o tempo disso à noite. Um spoiler pra você de emoções mais profundas é a noite. O babado acontece durante a noite, certo? Sempre. E está relacionado a giberelina também. Mas isso só Fortes emoções. pode ser muito simples. Aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma planta que é bastante suscetível até hoje ao fotoperíodo e à temperatura, que é a alface. Então aqui está a alface. Fala se não parece uma árvorezinha de Natal. Se você botar umas bolinhas vermelhas ali, passa uma árvore de Natal. É não, Gustavo? É. Não é não? É Lucas, né? Não, Gustavo? É Gustavo. Eu descobri que a alface era um angiosperma que eu estava no ensino médio quando o meu alface fez isso, porque eu viajei e depois de 3 dias ele estava Uhum. Aí ele começou a florescer. Andou. Ô, enche pra mim também, ô Guilherme? Sem reclamar, que isso. Você sabia, né? Aí, turma, a alface até hoje, ela é bastante suscetível ao fotoperíodo. Olha lá, o pendoamento da alface é um dos períodos mais longos, em temperaturas mais elevadas. Então, agora que a gente está no calor, né, no verão, é mais comum a gente achar no mercado alface da cabeça mais miudinha. Por quê? Não dá para alface ficar no campo ou na hidroponia por muito tempo. E aí, para desenvolver, né, mais folhas e tudo mais. Por quê? Se a gente deixa lá, o que vai acontecer? Ela vai pendoar. Vocês já comeram uma alface que estava entrando na reprodução? Ela produz látex e não fica com gosto bom. Certo? Um gosto um pouquinho amargo. Amargo. Acabei de descobrir o que acontece de vez em quando lá em casa. Então, meu filho, lamento, é reprodução. Tá? E aí, até hoje existe essa classificação de alface de inverno e verão, que dá para ser usada, porque a alface de inverno, ela vai ser muito sensível ao fotoperíodo e à temperatura. Então a gente tem que semear ela, desenvolver ela na temperatura mais amena, no fotoperíodo mais curto. E a alface de verão é o genótipo preparado para aguentar mais a temperatura, pendoar mais dificilmente, certo? Tudo bem? Tranquilo aí, ô piadinha? Tá falando merda, né? E você tá se levando, tá vendo? Vai tomar pau todo mundo por causa disso aí. Que isso. Morta. Eu tô aqui inserida no meio. Você tá inserida? Mas quem cala consente, minha filha. É cúmplice que chama. Que é? Se tivesse incomodado, né? Pois é. Vai seguindo esses mindfulness. Já falei pra você na aula de etileno que um fruto podre estraga toda a caixa de frutas. A gente já sabe quem que é. O mais podre de todos. O outro pode induzir o emagrecimento verde. Ah, garoto, não vem meter. E aí, pra gente terminar, então falando da alface, né? Pra gente terminar essa parte bem teórica da aula de hoje, os outros fatores que vão afetar o crescimento, o desenvolvimento e o biociclo são o quê? Tudo, né? Então, tudo vai afetar o crescimento e o biociclo. A temperatura, a pluviosidade, certo? A gente viu, por exemplo, o quê? Mal olhado, tá repreendido. A gente viu na aula de análise de crescimento aquele exemplo da cana, né? Que o momento da ocorrência do déficit hídrico define o crescimento da cana, por exemplo. Lembram disso? Quando aconteceu o déficit hídrico na fase inicial da vida da planta, é bem diferente do que o déficit hídrico na fase final de maturação dela. Por quê? A fase inicial é muito mais suscetível. É igual o exemplo que eu dei, né? A desnutrição infantil é muito mais problemática do que a desnutrição na fase adulta. Por quê? Na fase infantil a gente está precisando
se formar, crescer, piriri pororó, certo? Então é muito mais severo. Bota a data pra mim, passa, certo? Tudo bem? E aí, nesse sentido, entra, por exemplo, sazonalidade. A gente não planta em abril aquilo que é para ser plantado em dezembro, certo? Não dá para fazer isso. Por quê? A sazonalidade afeta grandemente a cultura. Mas a minha composição atmosférica, ela chega a variar muito em determinada região? Pode variar. Pode Por variar. isso tem também a questão da zona de plantio, né? Em relação à soja, por causa do GMR. Ah, é verdade, eu tinha esquecido de dar o exemplo da soja, que ela era sensível. Bem lembrado, Laura. Você tá no meio da merda, mas você tá sempre brilhando, né? Você Exatamente. Não pode deixar a coroa cair. A soja é uma planta que era sensível ao fotoperíodo e, melhorada geneticamente, tornou-se insensível ao fotoperíodo. Por isso que a gente consegue plantar ela até lá perto do Equador, O milho também. onde não tem fotoperíodo. O milho também. Só que o milho já era da América Latina, né? Da nossa América. Então já era melhorado para a nossa condição. Agora a soja, como veio, antes só dava para plantar ela no sul do país. E depois, com melhoramento genético, planta soja onde quiser. Com o trigo eles estão fazendo isso também? O trigo. Eu não sei, menino. O trigo tem um negócio da temperatura lá também. Mas a soja era o quê? Ela florescia ou ela florescia no centro? Ela só florescia no fotoperíodo longo, no dia longo. E aí, só no sul do país que é temperado, você tem dia longo de fato, né? Aqui pra gente mais próximo do Equador, vai ficando 12 em 12, praticamente o tempo todo. E faz Não, aí agora com melhoramento genético, burlou isso geneticamente. Você tem um genótipo que é insensível ao fotoperíodo. E aí o que coordena a reprodução deles são outros fatores. Não posso te contar, emoções muito fortes. Vai ser sojeada. Então, por exemplo, o biociclo ele vai influenciar diretamente na prática agronômica que a gente tiver que fazer. O que eu quero dizer com isso? Falamos do déficit hídrico, né? Então, um déficit hídrico que acontece, por exemplo, em plantas de milho, que estão com 10 dias de vida, né? Uma plântulazinha. E aí acontece uma estiagem de 15 dias. Essa plântulazinha tem raiz suficiente para tolerar esses 15 dias? Não. Pode ser que não. Então, se a gente não tiver, sei lá, um plantio direto, estratégias conservacionistas ou irrigação, essas plântulas vão né? Vai morrer e vai ter que plantar de novo. Agora, se a planta, por exemplo, ela sofre o déficit hídrico quando ela está no vegetativo máximo dela, né? Ela já emitiu bastante folhas e ao mesmo tempo ela emitiu uma raiz profunda, consegue explorar bastante o perfil do solo, tudo mais. Essa planta provavelmente pode ser que ela tolere esses 15 dias de estiagem. Pode ser que comprometa a produtividade? Sim, mas é bem provável que seja menos do que seria se fosse no estágio vegetativo lá no início, certo? Outra coisa, a gente não se preocupa com pragas, por exemplo, um besouro que suga o feijão, que é uma praga do feijão. Como é que é besouro? Coleóptero, que percevejo. Suga é hemíptera, pronto. Que vai atrapalhar lá na fase reprodutiva. A gente não vai se preocupar com ele lá na fase germinativa, certo? Lá nos V do comecinho. Por quê? Ali não atrapalha, né? Não faz sentido você ter ali tanta preocupação. Por quê? O problema dele é na fase reprodutiva, certo? Outro exemplo, as perenes, né? Que a gente vai, sei lá, as frutíferas. A gente tem que fazer uma adubação de cobertura. Quando que a gente vai fazer? É na fase vegetativa dela? É um pouco antes da fase reprodutiva? A mesma coisa a adubação foliar, né? Que se tornou uma prática mais usual. Quando que você vai fazer essa adubação foliar? Com o quê? É antes do florescimento? Para que a gente tenha um florescimento melhor, uma produtividade melhor? Então, o que vai regular isso é justamente o biociclo da planta. O biociclo vai ditar para a gente quais são as práticas agronômicas que tem que ser feitas em cada momento da vida da planta. Certo? Tudo bem? Vou te falar, para afetar essa árvore do desenho, só se for um cataclismo no mundo.
Ah, a árvore cai, né, querido? E Tem o aí? tamanho dessa árvore. É no lúdico, cara, na imaginação, Ah, sequoia, cara. no abstrai, sabe? Sinceramente. Nossa, eu vou ficar difícil da outra. Não, gente, isso aí é coisa ótima. É, aqui ó, no campo da pessoa não assistiu o Rei Leão, não tinha um Não, colorido. gente, é uma ilusão de ótica. A montanha tá muito longe, tá? Só pra encher o saco desse aí, é porque eu tinha uma colorir. Não recortou uma gravura, não foi uma colagem. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Cadê a lista? Então passe além. O quê? Já acabou. Entendeu? Tadinho, né? Não foi só isso. Mas eu convidei você Não.